Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A luz forte e intensa das lâmpadas fluorescentes iluminava o tribunal, projetando sombras nos rostos dos espectadores. Os bancos estavam ocupados por pais, advogados, jornalistas e cidadãos curiosos. Mas apesar da agitação contida, um silêncio pesado parecia emanar da juíza Eleanor Whitman, que permanecia ereta atrás de sua mesa, o rosto impassível, a toga preta imaculada. O jovem negro Malik Johnson estava sentado na cadeira de testemunhas. Suas mãos tremiam levemente, mas seus olhos, de um negro profundo e determinado, não vacilaram. Todos no tribunal podiam ver a raiva e a tristeza que ele havia escondido por anos. Não se tratava apenas de uma acusação que ele estava prestes a fazer. Era o grito de uma verdade há muito reprimida. Ele olhou em volta, sua família, silenciosa e ansiosa, prendia a respiração. Jornalistas, câmeras a postos, aguardavam o menor movimento. Mas Malik não estava ali para agradar a mídia. Ele estava ali para ver a justiça ser feita. Então, com uma voz ao mesmo tempo clara e trêmula, ele se levantou. Você é um assassino. O choque foi imediato. O tribunal ficou paralisado. Os murmúrios cessaram. Os advogados trocaram olhares incrédulos. Até mesmo os funcionários do tribunal permaneceram imóveis, incapazes de reagir. A palavra assassina ecoou pelo ar como um trovão. A própria juíza Eleanor Whitman sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou se recompor, mas suas mãos denunciavam uma tensão que ela não queria demonstrar. Nunca em sua carreira alguém a havia confrontado daquela maneira. E certamente não uma criança. Malik, imóvel, olhou fixamente nos olhos dela e pela primeira vez em anos, sua voz trêmula, mas firme, carregava todo o peso de sua tristeza e raiva. Você destruiu minha mãe. Você condenou uma mulher inocente, e deixou o verdadeiro criminoso escapar impune. Um silêncio sepulcral se seguiu. As palavras pairavam no ar, pesadas e impossíveis de ignorar. Todos sabiam que essa acusação mudaria não apenas o destino do juiz, mas também o de Malik, e talvez todo o sistema judiciário. Naquele instante de suspensão da tensão, o tribunal deixou de ser um lugar de procedimentos frios e monótonos. Transformou-se num teatro da verdade, da coragem e da rebeldia, onde um menino de 10 anos desafiou o poder com uma força inimaginável. O silêncio no tribunal parecia pesar em cada respiração. Malik Johnson, o menino de 10 anos, permaneceu de pé, queixo erguido, desafiando o mundo. A juíza Eleanor Whitman, ainda atordoada com o caso da acusação, sentou-se lentamente, apertando com força o banco de madeira. Eu preciso entender o que você quer dizer, Malik, murmurou ela com a voz trêmula, mas tentando manter a autoridade. Malik respirou fundo e seu olhar ardente percorreu o cômodo. Minha mãe, ela não fez nada. Ela trabalhava duro todos os dias e vocês a condenaram. Disseram que foi um acidente, mas não foi verdade. Uma onda de choque percorreu os espectadores. Os advogados entreolharam-se, incrédulos com o que ouviam. Malik, com apenas 10 anos de idade, acusava abertamente uma juíza respeitada de um crime que ela jamais admitira. Que fatos você tem para afirmar isso? Perguntou Eleanor, com a voz um pouco mais segura, mas a sombra do medo ainda visível em seus olhos. Malik tirou uma pequena pasta da mochila. Fotos, mensagens e bilhetes manuscritos. Minha mãe recebeu essas mensagens na noite em que morreu. Ela disse que estava com medo. Ela sabia de algo que ninguém deveria saber. E você a ignorou. Você deixou o verdadeiro culpado escapar. O promotor franziu a testa e um silêncio pesado tomou conta do tribunal. As provas eram claras e precisas, mas uma criança desafiando abertamente o juiz parecia irreal. Eleanor respirou fundo, tentando disfarçar o pânico. Ela sabia que toda a sua trajetória, toda a sua carreira, estava em jogo. Mesmo assim, uma parte dela sentia uma estranha pontada de verdade, algo que ela sempre ignorara, uma falha no sistema que ela mesma personificava. Malik prosseguiu com a voz vibrante de determinação. Não permitirei que ninguém minta sobre minha mãe. Vocês devem responder pelo que fizeram. Até você, juiz Whitman, até você. Os espectadores estavam absortos em cada palavra sua. A atmosfera era eletrizante. Cada frase de Malik parecia abalar os próprios alicerces do tribunal, expondo segredos e silêncios que haviam sido deliberadamente mantidos ocultos. Pela primeira vez, Eleanor Whitman sentiu que o poder que sempre detivera como uma armadura poderia ruir diante da verdade implacável de uma criança. E naquele exato momento, todos souberam que aquele julgamento jamais seria como os outros.
Malik Johnson não era apenas um garoto acusando o sistema, ele era a voz da justiça que ninguém ousara ouvir até então. O silêncio no tribunal era opressivo. Malik finalmente sentou-se na cadeira da testemunha, colocando o processo à sua frente. Suas mãos tremiam levemente, mas seus olhos permaneceram fixos na juíza Eleanor Whitman, que o encarava com uma expressão de raiva, incredulidade e medo. "Mostre-me esta prova", disse ela com a voz trêmula. Malik assentiu com a cabeça e abriu lentamente sua pasta. Fotos se espalharam pela mesa, mensagens de texto ameaçadoras, vídeos de vigilância, bilhetes manuscritos de sua mãe. Tudo contava a mesma história. Sua mãe havia sido incriminada, ameaçada e ninguém, nem mesmo o sistema judiciário, quis protegê-la. "Minha mãe", Malik começou com a voz embargada pela emoção. Ela trabalhava para uma organização que expunha fraudes em contratos públicos. Ela descobriu que o Sr. Harrison, um político influente, estava roubando milhões, e que ele a pressionou para que desaparecesse. Um arrepio percorreu a sala. Até mesmo o promotor se inclinou para a frente intrigado. Malik prosseguiu. "Na noite em que ela morreu, ela me ligou. Ela disse: Malik, se alguma coisa me acontecer, nunca acredite no que eles dizem. Busque a verdade." E então, sua voz embargou. "Então ela desapareceu. Você aceitou que foi um acidente. Mas você sabia que alguém a queria morta." O coração de Eleanor Whitman afundou. Tudo o que Malik disse estava documentado. As gravações mostravam telefonemas, ameaças e até mesmo o depoimento de uma testemunha que havia sido silenciada. A juíza percebeu, horrorizada, que havia sido manipulada desde o início. Malik pegou um pequeno pendrive e entregou-o ao advogado de defesa. "Está tudo aqui. As provas que você ignorou", disse a juíza Whitman. "Você fechou os olhos para a verdade. Você precisa responder pelo que fez." O tribunal estava absorto em cada palavra sua. Jornalistas anotavam freneticamente, murmúrios transformando-se em sussurros ansiosos. Pela primeira vez, Eleanor Whitman sentiu-se vulnerável, exposta diante de todos. Eu não sabia." Ela gaguejou. Mas Malik a interrompeu com voz firme. "Você sabia. E escolheu proteger o criminoso em vez de proteger minha mãe." Um silêncio pesado se instalou. Todos agora entendiam que aquele julgamento não se tratava apenas da morte de uma mulher, mas da queda de um sistema corrupto. E que aquele menino de 10 anos tinha em suas mãos a verdade que ninguém ousara revelar. Pela primeira vez, a juíza Whitman percebeu que não era mais apenas uma figura de autoridade. Ela estava no banco dos réus. A tensão no tribunal era palpável. A mídia havia apelidado o caso de "o julgamento do menino contra a justiça", e agora todos os olhares estavam voltados para Malik Johnson. Mas não se tratava mais apenas de uma criança enfrentando um sistema, era a verdade confrontando o poder. "Ouviremos as testemunhas e examinaremos todas as provas", declarou Eleanor Whitman com a voz trêmula, mas tentando manter a autoridade. No entanto, por dentro, ela sabia que o jogo havia mudado. Cada documento apresentado por Malik expunha cumplicidade, mentiras e manipulação que ela não podia mais ignorar. A primeira testemunha a depor foi o Sr. Leonard Harris, um antigo associado do político Harrison. Tremendo, ele admitiu que milhões haviam sido desviados e que a mãe de Malik, Rebecca Johnson, estivera prestes a revelar o caso. Eles queriam que ela ficasse quieta, mas ela se recusou. "Então ela desapareceu", murmurou ele. A sala do tribunal prendeu a respiração. Eleanor sentiu o rosto empalidecer e sua máscara impassível de juíza começou a ruir. Malik, de pé na cadeira da testemunha, encarava a juíza atentamente. "Você sabia que minha mãe estava em perigo. Você poderia tê-la protegido, mas escolheu não fazer nada." O promotor, que tentará minimizar o caso, viu-se incapaz de contradizer a criança. As provas eram esmagadoras. Cada foto, cada mensagem, cada vídeo apontava para a mesma conclusão. Rebecca Johnson fora assassinada por expor a corrupção. Então, ocorreu a reviravolta inesperada. Imagens de câmeras de vigilância mostraram a própria Eleanor Whitman conversando com Harrison na semana anterior à morte de Rebecca. Ela havia sido manipulada para acreditar que o caso era apenas um erro administrativo. Mas a dura verdade revelada por Malik agora a tornava uma cúmplice involuntária. Os murmúrios na sala transformaram-se em gritos abafados. Eleanor levantou-se, tentando se defender. Eu não sabia de." Malik ergueu a mão, a voz cortante como uma lâmina. "Você deveria saber. Você deveria ter feito justiça, não ter fechado os olhos." A juíza baixou os olhos. Pela primeira vez, ela se viu confrontada com a magnitude de suas escolhas.
O menino de 10 anos que ela inicialmente considerara frágil e ingênuo, acabará de demonstrar uma verdade que ninguém naquela sala poderia ter imaginado. Todo o tribunal compreendeu então que o caso não era apenas uma investigação de um homicídio, era um confronto entre a justiça, tal como deveria ser feita, e a corrupção que quase a tinha destruído. Malik, imóvel e orgulhoso, sabia que aquele momento mudaria tudo. A verdade, enfim, estava prestes a triunfar. O tribunal havia se transformado em um palco de verdade e tensão. Todos os presentes prendiam a respiração, conscientes de que aquele julgamento marcava um ponto de virada histórico. Malik Johnson, de pé, ereto e resoluto, observava a juíza Eleanor Whitman, que parecia mais frágil do que nunca. Após ouvir todas as testemunhas, examinar todas as provas e analisar cada documento, declarou o promotor, com voz grave. Fica claro que a morte de Rebecca Johnson não foi um acidente. Foi um assassinato orquestrado para encobrir uma fraude e um desfalque em larga escala, e que a cumplicidade de certos indivíduos neste tribunal permitiu que a verdade fosse suprimida. Eleanor Whitman sentiu o coração parar por um instante. Todo o tribunal aguardava sua reação. Malik deu um passo à frente com firmeza. Juíza Whitman, a senhora tinha o poder de proteger minha mãe. A senhora fez vista grossa. Hoje a senhora deve responder por suas escolhas. Pela primeira vez a juíza pareceu humana, vulnerável. Lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ela baixava a cabeça. Eu pensei que estava fazendo a coisa certa. Mas eu estava errada, murmurou ela. O juiz-presidente bateu o martelo. Este tribunal reconhece que a verdade foi suprimida e que a inocência de Rebecca Johnson deve ser restaurada. Todos os responsáveis por esta tragédia serão processados. Os olhos de Malik brilharam. Para ele não era apenas a vitória de sua mãe, mas uma vitória da justiça e da coragem sobre a corrupção. Os jornalistas na sala tiravam fotos freneticamente, imortalizando a criança que defenderá a verdade quando ninguém mais ousava fazê-lo. Eleanor Whitman permaneceu em silêncio. Ela sabia que jamais conseguiria apagar a culpa por ter ignorado o ocorrido, mas compreendia que a voz de uma criança podia mudar o rumo de uma vida, e até mesmo de um sistema. Malik se virou e olhou para a sala. Seus pais, seus parentes, todos os espectadores. Minha mãe merece justiça. E hoje nós a fizemos. Seguiu-se um silêncio respeitoso, seguido de uma salva de palmas. Não apenas pelo menino, mas pela verdade finalmente revelada. Malik demonstrara que a coragem não tem idade e que a justiça pode triunfar, mesmo nas circunstâncias mais impossíveis. E enquanto a luz do sol entrava pelas janelas do tribunal, Malik sabia que a memória de sua mãe permaneceria viva e que ninguém jamais seria capaz de silenciá-la novamente.